professor Claudinei, iniciando as aulinhas de revisão, né? Bom, começando aqui então. A química, ela estuda basicamente 3 fatores. Primeiro fator, matéria. O que é matéria? Tudo aquilo que tem massa e volume, né? Então qualquer material pode ser considerado matéria, inclusive a gente mesmo, tá? Esse marcador aqui, tá? Essa lousa, qualquer coisa pode ser matéria. A química, ela estuda as transformações que esse material sofre, tá? Então, por exemplo, se eu queimar um pedaço de madeira, uma parte dessa madeira vai se transformar em gás carbônico, outra parte se transforma em cinzas, né? Então, os materiais vão se transformando. E também a química estuda o quê? A energia envolvida nos materiais. Então, existem reações que precisam absorver energia para a reação química poder acontecer. Por exemplo, um arroz quando está cozinhando, o gelo quando está derretendo, tá? E existem transformações em que é necessário, em que ocorre a liberação de energia. Por exemplo, queima da gasolina, queima da madeira, está tendo liberação de energia, está tendo liberação de calor, tá? Então, a química estuda a matéria, energia e transformações, mudanças de estado físico da matéria. Então, quando eu tenho passagem do estado sólido para o estado líquido, eu chamo essa passagem de fusão. Quando eu tenho passagem do estado líquido para o estado gasoso, eu chamo essa passagem de ebulição ou vaporização. Se a mudança de estado físico for do estado gasoso para o estado líquido, eu chamo de liquefação ou condensação. E se a mudança de estado físico for do estado líquido para o estado sólido, eu chamo essa mudança de solidificação. Bom, se eu tiver uma passagem direta do estado sólido para o estado gasoso, eu vou chamar essa passagem de sublimação. Por exemplo, gelo seco, né? Se eu colocar um pedaço de gelo seco na mesa e deixar lá, ele não vai passar pelo estado líquido. Eu vou ter uma passagem do estado sólido para o estado gasoso direto. E se a operação for inversa, pessoal, se eu passar do estado gasoso para o estado sólido direto, eu chamo essa passagem de ressublimação. Diferença entre temperatura, calor e diferença entre vapor e gás. Pessoal, a temperatura ela mede o grau de agitação das moléculas. Ou seja, conforme a gente vai aquecendo as substâncias, as moléculas elas vão ficando cada vez mais agitadas. Por exemplo, a água quando está fervendo, né, é possível observar que tem uma agitação ali nas moléculas, tá? Já calor, pessoal, posso definir o termo calor como se fosse energia térmica em trânsito. Ou seja, passagem de energia de um corpo para o outro, tá? Vamos supor que o ferro está quente lá e você vai e por descuido coloca a mão ali no ferro quente, né? Aí você vai sentir o calor, ou seja, você vai sentir a energia que está sendo passada do ferro para a tua mão. Diferença entre vapor e gás. Pessoal, eu sempre vou chamar de vapor quando a substância está abaixo da temperatura crítica. E eu vou considerar que a substância está na fase gasosa quando a substância está acima dessa temperatura crítica. Então, por exemplo, a água, tá, pessoal? Temperatura crítica da água, 374 graus Celsius. Então, abaixo dessa temperatura aqui, a água ela ainda está na fase de vapor. E acima dessa temperatura aqui, a água está na forma gasosa, tá? Diferença de ebulição, vaporização e calefação. Ebulição, eu teria uma passagem rápida do estado líquido para o estado gasoso. Então, por exemplo, quando a água está fervendo, essa passagem ela é rápida. Vaporização, pessoal, já tem uma passagem lenta do estado líquido para o estado gasoso. Por exemplo, uma roupa quando está secando no varal, demora um pouco, né, para essa roupa secar, então essa passagem ela é lenta. Já a calefação, eu posso considerar como se fosse uma passagem imediata do estado líquido para o estado gasoso.
por exemplo, uma chapa onde eles fazem lanche lá numa padaria ou numa lanchonete, né? Quando a chapa está quente, se eu pegar um pouquinho de água, né? E despejar ali em cima da chapa, já vai ter uma passagem imediata do estado líquido para o estado gasoso. A água bate na chapa lá e já faz aquele barulho, né? Então essa passagem é muito rápida, tá? Comparando com essas duas aí. Continuando aqui, pessoal. A matéria, ela pode ser classificada em substância pura ou mistura. Um exemplo de substância pura, um copo só com água, ou um copo só com álcool, tá? Só vai ter uma substância ali. Toda substância pura, ela vai ter propriedades fixas. O que seriam propriedades fixas? Tá? Seria temperatura de fusão fixa, seria temperatura de ebulição fixa, tá? Densidade e assim por diante, tá? Por exemplo, densidade da água é 1. Ponto de fusão da água 0 graus, ponto de ebulição da água a nível do mar em torno de 100 graus, né? Então, essas características, esses valores, eles não vão mudar, tá? Então, tem propriedades fixas. Já uma mistura, pessoal, ela tem propriedades variáveis, ou seja, ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, todos esses valores, eles mudam, tá? Então, por exemplo, ponto de ebulição de uma mistura de água com sal de cozinha, água salgada, né? Em vez de ser 100 graus, vai ser 110, 115, 120, vai variar esse valor, tá? Ponto de fusão já não vai mais ser fixo ali, 0 graus, pode ser menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 graus e assim por diante, tá? E o valor da densidade também pode aumentar, em vez de ser 1, pode ser 1.2, 1.3, pode subir esse valor, tá? Uma mistura, pessoal, ela sempre tem propriedade variável, né? Retomando aqui. E exemplos de misturas, eu tenho, por exemplo, leite, tá? Seria uma mistura de água com gordura, né? Eu tenho sangue, eu tenho a água do mar, que seria água salgada, né? Eu tenho granito, pessoal, que é uma mistura de minerais, tá? Por exemplo, feldspato, quartzo, mica, tá? Eu tenho ar, que é uma mistura de vários gases, né? Sendo que na maior parte é nitrogênio. E depois eu tenho oxigênio, né? E aí os outros gases, hélio, neônio, xenônio, randônio, criptônio, né? Gás carbônico e assim por diante, tá? E as ligas metálicas, pessoal, elas também são misturas de metais, tá? Por exemplo, o aço eu tenho ferro e carbono, tá? Para o latão eu tenho cobre e eu tenho zinco. O ouro, pessoal, 18 quilates, eu tenho uma mistura de ouro, cobre e um pouquinho de prata. Então, uma mistura que seria liga metálica, tá? Ela pode envolver mais de um tipo de metal ali junto, tá? Então é isso, tá, pessoal? Substância pura e mistura, tá? Só relembrando que uma mistura, ela pode ser sólida, líquida ou gasosa, tá? Gráficos envolvendo substância pura e mistura. Toda substância pura, ela não tem temperatura de fusão e temperatura de ebulição fixa, tá? Então, um gráfico de uma substância pura, por exemplo, a água quando está aquecendo, né? Esse gráfico ele ia se comportar da seguinte maneira, ó. Aqui eu tenho a passagem do tempo, tá? E nesse eixo aqui, ó, que é o eixo Y, eu teria a temperatura em graus Celsius, tá? Então, eixo X, tempo, eixo Y, temperatura em graus Celsius. Então, como que a água, que é uma substância pura, ela iria se comportar, tá? Então, com o tempo, essa água ia começar a aquecer, tá? Vamos supor que ela está na fase sólida, que ela está na forma de gelo. Então, essa água começa a aquecer, chegou na temperatura de fusão, temperatura de fusão é fixa, né? 0 graus. Então, aqui eu vou ter uma reta nesse ponto aqui do gráfico, tá?
Aí eu continuo aquecendo essa água, tá nessa reta aqui, ó, ela já passou do estado sólido para o estado líquido, né? Aí eu continuo aquecendo a água. Aquece, 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 aquece. Chegou aqui na temperatura de ebulição, tá? Temperatura de ebulição da água não seriam 100 graus? Então, como essa temperatura ela é fixa, aqui eu vou ter uma reta também, tá? E depois continua, tá? Em aquecimento. Nessa reta aqui em cima, pessoal, eu já vou ter uma passagem do estado líquido para o estado gasoso, né? Porque eu estou em ebulição. Então, no gráfico de substância pura, eu sempre vou ter esse comportamento aqui, tá? Vou ter uma reta na fusão e vou ter uma reta aqui em cima na ebulição. Já com uma mistura, o comportamento é diferente, tá? Porque tanto a fusão quanto a ebulição, essa temperatura ela pode variar, tá? De tantos a tantos graus, tá? Então, vamos supor que eu estou aquecendo aqui uma determinada mistura, tá? Chegou na temperatura de fusão. Temperatura de fusão é fixa? Não, né? Então, como ela não é fixa, é de tantos a tantos graus, em vez de ter uma reta igual essa daqui, ó, aqui eu vou ter uma inclinação na fusão, tá? Aí eu continuo aquecendo essa substância, tá? Bom, chegou na temperatura de ebulição. Como se trata de uma mistura, essa temperatura de ebulição ela também não vai ser fixa, ela vai ser de tantos a tantos graus. Então, em vez de ter uma reta igual eu tenho aqui na substância pura, aqui eu vou ter outra inclinação, tá? Então, uma mistura, pessoal, eu vou chamar essa mistura aqui de mistura comum, tá? Porque existem também outros dois tipos de mistura, que é a mistura eutética e a mistura azeotrópica, que tem um comportamento um pouco diferente, tá? Então, numa mistura comum, eu sempre vou ter uma inclinação na fusão, tá? E vou ter uma inclinação aqui, ó, na temperatura de ebulição também. Tudo bem? Voltando aqui, vamos falar então de mistura eutética e mistura azeotrópica. Pessoal, toda mistura eutética, ela tem fusão constante, tá? Ou seja, a temperatura de fusão ela vai ser fixa. Por exemplo, o ouro 18 quilates, tá, pessoal? Eu considero o ouro 18 quilates como uma mistura eutética. Então, como é que seria o comportamento do gráfico dessa mistura eutética, tá? A gente começa a aquecer. Chegou na fusão, como é constante, o que eu vou ter? Uma reta, né? Continua aquecendo. Chegou na ebulição, como a temperatura de ebulição ela varia, então, de tantos a tantos graus, em vez de ter uma reta aqui, ó, aqui eu já passo a ter uma inclinação, tá, pessoal? Mistura azeotrópica, um exemplo de mistura azeotrópica, o álcool 96 GL, que é aquele álcool mais forte, tá? Hoje em dia quase não se vê mais em supermercado esse tipo de álcool aí, geralmente é álcool 46, né? Um álcool mais fraco, com uma quantidade maior de água, né? Por quê? Tem muito tio bêbado que em churrasco pegava esse álcool 96 aqui e ia jogar na churrasqueira lá e acabava se queimando, né? Provocando acidente, estragando o churrasco do pessoal, né? Então, em vez de ser álcool 96, hoje em dia a gente usa álcool, a gente encontra no supermercado o álcool 46, né? Que é um álcool que tem uma quantidade maior de água para não ter acidente, tá? Mas, voltando aqui, o álcool 96, ele é uma mistura azeotrópica, tá? Toda mistura azeotrópica, ela tem ebulição constante, tá? Ou seja, a ebulição ela vai ser fixa. Então, como que esse gráfico aqui ele vai se comportar? Começou a aquecer, chegou na fusão. Fusão não é fixa, é de tantos a tantos graus. Então, aqui eu tenho uma inclinação, tá? Continua aquecendo,
chegou na ebulição. Como toda mistura azeotrópica tem ebulição constante e vai ser fixa, né? Então aqui, em vez de ter uma inclinação, eu passo a ter uma reta aqui no gráfico, bem na ebulição, tá? Tranquilo, pessoal? Então, por enquanto é isso, tá? Nesse vídeo aí. Grande abraço a todos.